Título 9. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: inciso 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência da prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente, combinada pela pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, alínea A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Alínea B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. A linha C mencionará a infração penal que motivar a prisão. A linha D declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. A linha E será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Artigo 286. O mandato será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar de diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo
No outro exemplar, se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz, que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão, em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão, registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado, na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça, informará ao juízo que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos nos termos do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Parágrafo 5º. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º, artigo 290 deste Código. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão, a que se refere o caput deste artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, alínea A, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Alínea B, sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandato que apresentar,
poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida. Artigo 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito, também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas, durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo 293. Se o executor do mandato verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando-o a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar ao réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 295. Serão colhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Inciso 1. Os ministros de Estado. Inciso 2. Os governadores e interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Inciso 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Inciso 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. Inciso 5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 6. Os magistrados. Inciso 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Inciso 8. Os ministros de confissão religiosa. Inciso 9. Os ministros do Tribunal de Contas. Inciso 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Inciso 11. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios, ativos e inativos. Parágrafo 1º. A prisão especial prevista neste Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores a praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandato expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado
judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 30. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei da execução penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição que a pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.